Você nunca mais vai esquecer isso. A crise tira os covardes de perto de você. Sabe aquele oba-oba de amizade, oba-oba? Te amo, Na crise, Deus vai mostrar quem é seus amigos. Na crise, Deus vai mostrar quem está com você e quem não está. Você não precisa pedir para Deus revelar, Deus me mostra. Não precisa ficar desconfiando das pessoas, não. A crise vai revelar. A crise é uma peneira. Tem gente que vai te abandonar, tendo te jurado que nunca te deixaria. A crise tira os covardes. Agora eu te pergunto uma coisa: covarde serve para alguma coisa, irmão? Você tem que agradecer a Deus, irmão, que Deus está limpando a eira.